Então, meu nome é Gutenberg Salles, eu sou filho do meio de uma família de 6 irmãos. Meu pai ele é bombeiro hidráulico, minha mãe é dona de casa aposentada. A vida ela sempre foi complicada pra gente, né? A gente nunca passou fome, necessidade, mas a gente sempre teve o que comer em casa. Eu sempre estudei em escola pública, eu tinha sempre um sonho de trabalhar ou fazer algo que eu pudesse mudar vidas, algo que fosse ligado à saúde, a bem-estar, qualidade de vida. É, eu lutei muito para conseguir. Tive muitos problemas com os meus pais, porque na época eles tinham poucas situações financeiras para poder pagar uma faculdade para eu estudar. Aquela história toda que você sabe como que é. Então, é, com 24 anos eu consegui entrar na faculdade de educação física e em 2012 foi quando eu consegui o meu primeiro emprego, né? Quando eu lembro assim, eu chego, fica. E ali foi quando eu dei a minha primeira aula de atividade física por um grupo de mulheres. E quando eu dei aquela primeira aula ali, eu vi que ali estava a minha missão. Eu vi que o meu propósito na Terra eu descobri naquela aula ali. Então ali mudou tudo. A partir daquele momento ali, então foi algo que despertou assim algo que estava dentro de mim. Foi fantástico. Aí pelo menos os 10 primeiros anos seguintes, eu fiz de tudo para conseguir construir algo que pudesse realmente transformar a vida das mulheres que lutavam com peso. Eu passei por vários anos tentando descobrir algo que era qual que seria a melhor metodologia, qual que seria a melhor estratégia comprovada cientificamente, que pudesse oferecer uma transformação significativa nas minhas alunas de emagrecimento. Tudo que eu havia aprendido na faculdade, somado com as experiências que eu tinha de professor de ginástica, de musculação, personal trainer, e tudo não trazia os resultados que eu esperava. Com as minhas alunas nada funcionava, parecia que eu não saía do lugar. E aí todos aqueles métodos tradicionais que eu vinha trazendo de anos, as minhas experiências, me fez ali ficar frustrado com os resultados. Realmente eu não saía do lugar e essa era a sensação que eu tinha naquele momento. E tem um momento assim muito interessante que eu lembro como se fosse hoje, né? Eu tinha ido atender uma aluna no parque. Essa aluna ela fazia aula às 12 horas, meio-dia, na hora do almoço. E era a única hora que ela podia treinar comigo, era esse horário, porque ela trabalhava ali perto. Então o serviço dela e o horário de almoço, ela parava ali para treinar comigo. E aí a gente ia iniciar uma aula, quando de repente eu recebi uma mensagem no meu celular. E aí quando eu olhei aquela mensagem, era minha sogra. Aí eu não li na hora, né, porque eu estava em atendimento e poderia ser algo sério. Então eu esperei para me ler depois. Dei aquela aula, fiquei receoso. Assim que acabou a aula, eu fui lá ver a mensagem. Quando eu vi a mensagem, era a mensagem da minha sogra. E aí naquela mensagem ali, ela perguntava se ela podia treinar comigo. Cara, quando eu vi aquela mensagem ali, eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que fazer, né? E então, aquele momento ali foi bem marcante para mim, assim, aquela mensagem que eu recebi. Eu não sabia realmente o que eu ia fazer ali, o que eu ia responder para ela naquele momento. Aí após ali eu ter recebido aquela mensagem, eu fui para casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha esposa. E aí falei, sua mãe tá querendo treinar comigo. E aí ela falou, dá uma força pra ela. E eu falei, então beleza. E aí, só que, tipo, era uma coincidência, porque a minha sogra conhecia essa aluna que eu dava aula no parque. Só que elas tinham objetivos totalmente diferentes. Minha sogra pesava 106 quilos e ela queria perder 30 quilos. E a outra aluna, ela pesava 64 quilos e queria aumentar a massa muscular e ganhar mais peso. Então, eu sabia que minha sogra estava com problemas de saúde. Ela tinha problema para respirar, tinha dificuldade assim, também para dormir. Então eu sabia que aquilo ali ia ajudar ela, né? Mas realmente para mim era um desafio muito grande. Para completar, minha sogra ainda ela não tinha um movimento em um dos braços, porque ela tinha sofrido um acidente quando ela era mais nova. Então eu fiquei começando a imaginar, poxa, o que eu vou fazer para ajudar ela e para que ela possa ter um resultado, né? Então realmente aquela mensagem ali, ela
aquela mensagem me travou. Eu fiquei sem saber o que fazer por alguns dias, mas eu sabia que eu tinha aquela missão ali de poder ajudar ela. Então, a partir dali começou a jornada, começou a missão com ela. Então, aí a gente começou o nosso programa, né? Esse programa tinha ali mais ou menos uns 3 meses, e ali bem no início de 2020 veio a pandemia, né? E essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Até aquele presente momento ali nós tínhamos tido poucos resultados, né? E aí, consequentemente, também eu acabei perdendo 70% dos meus alunos presenciais. Aquele momento ali foi um momento assim muito difícil, a gente teve que se afastar de todo mundo. Eu tive que parar tudo, todos os meus atendimentos. E naquele momento ali eu estava vendo todos os meus projetos, meus programas de ajudar mulheres a emagrecer, essas mulheres que lutam contra a obesidade, que têm essas dificuldades. Eu estava vendo todos os meus projetos ali indo por água abaixo. Eu fiquei de mãos atadas, sem saber o que fazer, e aquilo ali realmente me deixou mais uma vez paralisado. Estava vendo todos os meus sonhos, todos os meus projetos descendo por água abaixo, e eu não sabia realmente o que seria de mim dali para frente. Eu acho que você é atraído por aquilo que você busca. Parece que o universo tem essas coisas. Um dia eu estava lá em casa, de noite sozinho, e aí de repente eu ali vendo alguns vídeos, eu caí em uma palestra. E aí essa palestra ela falava assim: entenda o teu cérebro e assuma o controle da tua vida. Entenda o teu cérebro e assuma o controle da tua vida. E eu vi o tanto que muitas das vezes nós não temos o controle das nossas vidas. E eu me apaixonei por aquele assunto, eu comecei a estudar e eu comecei a entender o tanto que eu poderia ajudar as mulheres a emagrecer treinando apenas o cérebro e o poder que o cérebro tem. E diante da pandemia, que era o que a gente estava vivendo, né, eu vi o tanto que eu poderia ajudar mulheres obesas a emagrecer, que também é uma pandemia que mata milhares e milhares de pessoas todo ano, só que ninguém falava disso. Então, aquele vídeo, aquela palestra, ela foi a luz que eu precisava. Ela foi a luz no fim do túnel, ela foi a esperança, a última esperança que me restava ali de poder voltar com mais força ainda de tudo aquilo que eu havia sonhado, de tudo aquilo que eu planejava. Então foi um start. Aquela palestra ela veio no momento certo. Bom, aí após esse episódio eu fiquei fascinado. Eu tive obsessão por estudar sobre o cérebro, PNL, neuroplasticidade. Então eu estudei, comecei a estudar a fundo mesmo e comecei a querer entender cada vez mais o comportamento humano, né? Como que as pessoas obesas pensavam e tal. E assim, as pessoas elas aprendem a estudar português, a estudar matemática, a estudar física, química, mas elas não aprendem a estudar como emagrecer. Então eu desenvolvi o treinamento Poder da Mente Magra, e a primeira pessoa que eu apliquei através de sessões de coach foi lá na minha sogra lá, né? A gente fizemos ali poucas sessões, naquelas poucas sessões que eu fiz com ela ali, em 8 meses ela já tinha ali eliminado 30 quilos. Então, as primeiras semanas que ela teve resultado, as pessoas já queriam saber o que ela está fazendo, o que está acontecendo, e perguntando para ela e me procurando consequentemente também. Então o que eu fiz? Eu comecei a ver que as pessoas estavam me procurando, então eu comecei a fazer sessões de coach com essas pessoas que me procuravam. E assim, na primeira semana elas já tinham uma mudança significativa, tanto na mentalidade, tanto no comportamento, porque o treinamento ele trabalha na raiz do problema das pessoas que sofrem com obesidade. Quando eu comecei a ver esses resultados acontecendo de um lado, de outro, as pessoas me dando testemunho, eu falei, cara, a minha missão está sendo concluída. Eu realmente agora estou cumprindo a minha missão em transformar o mundo em um mundo mais leve, onde as pessoas realmente vão conseguir emagrecer e se manter magra, permanecer magra pro resto da vida. E eu me sinto muito realizado com esse treinamento, e eu sinto que minha missão está aqui
sendo concluída para o máximo de pessoas possíveis. Então, realmente, aquela palestra mudou minha vida, e através dela e através dos conhecimentos que eu tenho agora, eu também posso transformar a vida de muitas pessoas. Então, é fantástico. Isso aí é a história que a gente tem aí, a missão. Eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar, contribuir cada vez mais. E é isso que vale a pena.